Um questionamento sobre o pensamento ateísta. Antes peço que você curta esse vídeo, pois ajuda bastante no engajamento para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Vamos questionar o pensamento ateísta e sobre também o que os ateus consideram apenas em oposição a Deus. A crença em Deus pode parecer extraordinária, porém é menos extraordinária do que seria imaginar que tudo que vemos veio do nada, que a nossa consciência simplesmente surgiu, sabe-se lá como, na matéria inorgânica ou na possibilidade matemática de todas as profecias bíblicas terem se cumprido por puro acaso. Deus se torna mais simples em relação à hipótese oponente. E é isso que importa. No fim das contas, os dois, tanto os cristãos como os ateus, têm fé em algo. Porém, o cristão tem uma fé racional, enquanto o ateu tem uma fé irracional, no acaso, que chega a ser quase uma birra para aceitar qualquer coisa que não implique na existência de Deus, ou como disse Robertson, o TMD, tudo menos Deus. Você pode perceber isso sempre que assiste a um programa de televisão em que algum ateu é entrevistado. Quando alguém pergunta o que existia antes do universo existir, o ateu logo responde, não sei. Mas na verdade esse não sei é uma resposta falsa, pois o que ele realmente crê é que não sei, mas com certeza não foi Deus. Eles fingem ser somente ignorantes quando na verdade são tendenciosos também. Eles se fecham a qualquer possibilidade de Deus estar envolvido. São pressupostos deles de que Deus não existe, que os fazem responder não sei. A essa pergunta, ainda assim, dizem que tanta convicção que não foi Deus. De outra forma, não seriam ateus, que significa não Deus. Em termos simples, o ateu é alguém que mantém uma fé irracional em qualquer coisa, contanto que esta coisa não seja Deus. Enquanto o teísta é simplesmente alguém que, seguindo todas as evidências, conclui que o universo surgiu por uma causa externa, não causada e também racional, que explica a racionalidade do próprio universo e a consciência dos seres criados. Isto é o ateísmo. Esta é a fé racional. Porém, como chegamos a Deus cristão, revelado em Jesus Cristo na cosmovisão cristã? Porque Deus não seria somente alguém que criou o universo com todas as suas leis, que depois nos criou e se ausentou da criação, deixando as coisas como estão, sem intervir em nada. Porque o Deus verdadeiro teria que ser o de uma religião específica, e não o Deus dos deístas, que na descrição de Dawkins, como ele falou, abre aspas, o Deus deísta é um físico que encerra toda a física, o alfa e o ômega dos matemáticos, a apoteose dos projetistas, o hiperengenheiro que estabeleceu as leis e as constantes do universo. Ajustou-as com uma precisão e uma antevisão extraordinária, detonou o que hoje chamamos de Big Bang, aposentou-se e ninguém nunca mais soube dele, fecha aspas. Isso foi o que Richard Dawkins falou a respeito de Deus. Por que esse não seria o verdadeiro Deus? Vamos questionar um pouco. Por que é irracional crer que alguém teria o trabalho de fazer tudo aquilo para depois se aposentar e ninguém nunca mais saber dele? Em termos gerais, coisas criadas por alguém são coisas cuidadas por alguém. Você não apenas compra ou adota um cachorro ou um gato de estimação para depois largá-lo na rua. Ao contrário, você cuida dele com o carinho de um pai. Ou então, se você for um empreendedor que decide abrir um negócio, você não vai abrir o negócio e depois abandoná-lo e não querer nem saber mais dele. Ao contrário, você irá se envolver com esse negócio, ainda que nomeie outros para administrarem a empresa. Com Deus é a mesma coisa, Ele cuida de nós como um pai e se envolve em seu projeto, assim como o dono de uma empresa interage com os seus liderados. Nós somos os administradores desta terra, assim como os gerentes administram a empresa, porém isso não significa que o dono não queira saber da empresa ou tenha abandonado. Dizer que Deus criou todo o universo e as criaturas para depois deixá-los a esmo. Seria como dizer que Bill Gates, após criar a Microsoft, chutou o balde e não ficou nem aí com a continuidade deste projeto.
Mas se é ridículo pensar isso sobre Bill Gates, quanto mais seria pensar isso de Deus, que criou algo tão imensurável, maior e mais importante, e que tem muito mais condição de cuidar de sua própria criação. Se nós temos um forte instinto de cuidar daquilo que é nosso, de administrar aquilo que nós criamos, então com toda a probabilidade, Deus não é alguém ausente que não se importa com a sua criação, mas sim um pai que cuida com amor e se envolve de alguma maneira com seu projeto. Isso junto ao argumento da moralidade, que nos leva à crença de que Deus é mais que um projetista, ele é um ser pessoal. E se Deus é um ser pessoal, nós deveríamos esperar que ele se relacionasse com a criação de alguma forma, que não ficasse ausente. É daí que surgem as religiões, cada uma afirmando possuir este meio de transmissão das palavras de Deus para com o coração do homem. Portanto, quando queremos transmitir uma mensagem a alguém, geralmente fazemos isso através de duas maneiras, falando com ela pessoalmente ou escrevendo uma carta a ela. Deus fez as duas coisas. Ele enviou Jesus, que é a imagem do Deus invisível, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, e também a Bíblia, que é a carta escrita de Deus para nós, onde está registrada as próprias coisas que foram ensinadas por Jesus enquanto ele esteve entre nós. É por isso que faz sentido acreditar na Bíblia. Ela é a única forma de transmissão das palavras de Deus, razão pela qual ela mesma tem sido chamada de a Palavra de Deus. A lógica segue como demonstramos a seguir. Primeiro, Deus existe. Deus é um ser pessoal que deseja interagir com os seres criados. Terceiro, ele fez isso pessoalmente através de Jesus e também pelas Escrituras. Quarto, se Deus é perfeito, seus meios de interação devem ser perfeitos. E também por último, portanto, Jesus e a Bíblia são perfeitos, livres de erros. Negar que o meio de transmissão da palavra divina, Escritura, seja perfeito é o mesmo que dizer que Deus, um ser perfeito, não teve a capacidade de transmitir sua mensagem com exatidão. É por isso que cremos que, embora a Bíblia seja um livro humano e escrito por homens, ela é também um livro divino e inspirado por Deus. Em outras palavras, Deus respeitou o estilo e personalidade de cada escritor sacro, porém preservou a sua palavra de conter erros teológicos, ou seja, de obstruir este canal pelo qual o homem pode ter conhecimento de Deus e das coisas divinas. E é, portanto, logicamente consistente crer na inspiração da Bíblia, uma vez que se crê na existência de Deus e na sua revelação através de Jesus. Mas por que deveríamos crer em tudo? Por que não pegamos simplesmente as partes que gostamos na Escritura e rejeitamos as que não gostamos? Afinal, não é exatamente isso que os teólogos liberais têm feito nos últimos séculos? É aí que entra a fé. Porém, novamente, uma fé que não vem desprovida de razão. Se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é inteiramente perfeito, então a Bíblia deve ser inteiramente perfeita e não perfeita em partes. Em outras palavras, não existe a palavra de Deus dentro das Escrituras. Ao contrário, a palavra de Deus é a Escritura. Por isso, embora seja absolutamente impossível termos confirmações históricas ou arqueológicas de todas as milhares de coisas que a Bíblia narra, sabemos que tudo que a Bíblia narra é a verdade, porque é a palavra de Deus. Como vimos antes, absolutamente tudo o que a arqueologia já descobriu confirmou os relatos bíblicos, e não houve até hoje uma única descoberta arqueológica que contradissesse a Bíblia. Mesmo assim, é virtualmente impossível que os arqueólogos descubram tudo sobre a Bíblia. Da mesma forma que nem os evolucionistas têm todos os fósseis de todas as espécies de transição, porém creem na existência destes fósseis. Mesmo assim, nós não temos evidências de tudo. Porém, o que temos de evidências nos assegura a confiabilidade daquilo que ainda não temos. Então que você, amigo ateu, possa questionar e refletir sobre as coisas que foram ditas aqui neste vídeo sobre o ateísmo. Seria mais racional crer em Deus, que o universo teve um projeto, um ser fora do universo, do espaço-tempo que criou tudo, ou acreditar que tudo é obra do acaso?
Quem, no caso, iria acreditar nesse tipo de irracionalidade, de algo sem lógica? Apenas uma pessoa com a mente tendenciosa a querer de maneira absoluta não crer, de propósito. Então, não tem cabimento o ateísmo e a filosofia ateísta. Neste canal a gente faz bastante vídeo questionando o pensamento ateísta. Então, esse não é o único vídeo. Para que você possa também questionar, vem ver os outros vídeos para ver o nosso pensamento, a nossa filosofia, o nosso questionamento sobre todo o ateísmo, certo? Então, espero que você tenha raciocinado e analisado o que a gente falou aqui neste vídeo, que você possa refletir um pouco sobre as suas descrenças, ou melhor, a sua crença do ateísmo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.